Esta semana, João Miguel Tavares declara-se um diligenciador simpático para falar do recluso 44. Pedro Mexia considera-se trintão, com a memória nos anos 30, e Ricardo Araújo Pereira sente-se PC. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Na semana em que foi noticiado que Guterres está fora da corrida presidencial e em que até Santana Lopes adiou a questão para depois das legislativas, vamos falar disso lá mais para adiante, se houver tempo, neste Governo de Sombra em que o Pedro Mexia quer ser Ministro da Fralda de Fora. Com ou sem gravata, Pedro Mexia? Não, sem gravata. A gravata, como sabe, é um... Nem mesmo a gravata azul que o Primeiro-Ministro italiano ofereceu ao Primeiro-Ministro grego. Foi um bom momento esse do Renzi de lhe dar a gravata e o Tsipras disse que só usará quando houver uma solução viável para a Grécia. Também foi uma boa piada. Nunca hei de pôr uma gravata. Não, mas tem a ver com enfim, a gravata... A fralda de fora é o Varoufakis. Para o Varoufakis, mas tem a ver com este lado simbólico. Deu-se muita importância, e é compreensível que se dê à questão da indumentária, até porque existe uma certa tradição. O Bloco de Esquerda inaugurou um bocadinho cá essa moda, no sentido próprio, incluindo, não apenas no Parlamento, mas incluindo, por exemplo, nas idas ao Palácio de Belém, etc. E, portanto, isso que parece ter uma importância muito grande é um bocadinho, de facto, anedótico. Quando houve, de facto, outros gestos muito mais significativos e muito mais positivos, foi bastante positivo. O plano Varoufakis? Não, isso não sabemos. Foi bastante positivo, foi bastante significativo e acho eu positivo que na tomada de posse os ministros do Syriza não tivessem feito o juramento religioso. Exato. Isso é significativo, aliás, eles queriam mesmo fazer uma separação entre... Alguns ministros, porque houve outros que fizeram... Mas foram os dos gregos, do AMEL. Todos os do Syriza... Acho que os ministros, pelo menos, não sei se os secretários de Estado também, mas... porque, de facto, na Grécia não há uma separação entre o Estado e a Igreja e é bastante positivo que haja, seja em que país for. E isso eles não vão avançar para isso porque o parceiro de coligação não quer, mas esse é um facto importante. Mais fralda, menos fralda, não tem muita importância na substância, só tem uma importância num aspecto, é que nós já percebemos que a estrela vai ser o Ministro das Finanças, a estrela é sempre o Ministro das Finanças, até o nosso Gaspar foi a estrela, só que num sentido bastante diferente em termos de Star quality. Em termos de star quality, em termos de apelo ao eleitorado feminino, por exemplo. Este Varoufakis teria o nosso Gaspar no bolso. No chinelo. Em termos de tamanho, pelo menos. Exatamente. E todo o lado, digamos assim... no fundo, o que as pessoas sentem é que, mesmo as que não concordam ou que têm distâncias face ao Syriza ou aos planos deles, no fundo sentem-se um bocadinho representadas. Está ali o cidadão comum europeu anti-austeridade, de fralda de fora, a falar com os grandes da Europa. E isso tem um lado até que eu acho refrescante. Mas isso é bonito, porque tu és um rapaz mais institucionalista. Não, como sabes, eu não gosto de gravatas, particularmente. Portanto, pois mas folguem saber, porque isso podia ter sido um comentário meu. Já eu não tenho nada contra. Está a aproximar do nada contra gravatas, pá. Andas sempre igual. Nunca andas com gravata, tu. De vez em quando ando, mas eu queria também fazer referência a isto. À fralda de fora? Não, o que o Pedro disse primeiro, sobre, por exemplo, a recusa em envolver a religião na tomada de posse. E eu acho isso bom em Estados laicos e, ao contrário do que, por exemplo, enfim, há dirigentes que juram sobre o livro sagrado e enchem o discurso de tomada de posse de referências a Deus, como em países islâmicos ou nos Estados Unidos. E... Em Espanha jura sobre a Constituição e a Bíblia. E na Grécia isso o Presidente da República quando se citou Nossa Senhora de Fátima. E quando fez parte da Comissão de Honra da canonização de Dom Nuno Álvares Pereira por ter salvo a córnea de uma senhora que tinha sido queimada com óleo a ferver, sim. Foi óleo ou azeite? Acho que foi óleo. Teologicamente, eu não sei se isso é importante. É importante. Mas há o plano Varoufakis. Tu conheces em profundo detalhe, sobre o qual apostamos que tens uma opinião avalizada. Há o anúncio que foi feito
por via do Financial Times, daquele plano que já não é o de pôr de parte a dívida, é o de apagar de forma indexada ao crescimento da economia grega. Que no fundo significa não pagar a dívida. Mas que bonito comentário. Parabéns, Ricardo. Se as coisas continuarem assim, finalmente há uma motivação para estratégias de crescimento. Se isto indexasse a dívida à quantidade de crescimento que temos. A expressão que eles utilizaram, que é uma expressão que já tinha sido usada até por António Costa, de certa forma, uma engenharia inteligente da dívida, que no fundo, não é aquilo que se esperava ou se temia, conforme os casos de não pagamos e de rasgar os compromissos e de não falar com as pessoas. Um plano que tem estes mecanismos, alguns dos quais um bocadinho intrincados, de troca de dívida, da indexação dos juros ao PIB, etc. Mas também existe um lado de medidas que ele propõe que tem que ter algum eco. Por exemplo, começando logo pelaquela imediata, que é a Troika vai-se embora em fevereiro, portanto eles ficam sem dinheiro em fevereiro, e o Varoufakis, nós agora estamos todos estocados lá, acho que foi a palavra que eu ouvi mais esta semana, foi Varoufakis. Em todas as pessoas falavam dele. Mas nas redes sociais há um coro feminino justamente. Também já ouviste isso, Pedro Mexia? Quem me dera que tu fosse o Varoufakis? Não, isso não. Mas como disseste que ouviste muitas vezes esta semana... Ele propõe esta coisa que é o empréstimo ponte, que é um empréstimo que fará a ponte entre o fim do programa da Troika e o paraíso. Só que ninguém quer construir essa ponte, ou seja, a ponte tem que ter um engenheiro, que seria o BCE, e não há parecer neste momento, mas acho que, apesar de tudo, neste momento não estamos perante aquilo que se chama um governo radical. O governo grego recuou ou tornou-se um pouco mais realista ao substituir a ideia de que a dívida não é para pagar pela ideia de que a dívida é para renegociar como diria um sábio filósofo parisiense, que a dívida é para gerir. Quer dizer, neste momento eu acho que é impossível saber, porque já foi dita muita coisa num espaço de tempo muito curto. Mas a verdade é que a Europa, digamos que era assim uma senhora que andava a sair há muitos, muitos anos com tipos chatos e aborrecidos. E de repente apareceu-lhe um Varoufakis. E portanto a Europa está... este rapaz... Bem apessoado. Bem apessoado e... Porque assim ele não é nada bem apessoado. Mas ok, mas não entremos por ali para não sermos acusados de mais misoginia. Isso são gostos, João Miguel. E então não posso apreciar homens? Podes, à vontade, mas pelos vistos não coincide com o gosto da maioria das senhoras. Não, eu sempre tive esse problema. Isso é problemático para ti. Se calhar não vamos aprofundar. E de repente a Europa vê o Sr. Varoufakis e fica fascinada com o Sr. Varoufakis. Mas isto é como aqueles primeiros encontros, não é? Em que tudo parece bonito e as pessoas vestem-se bem e preparam-se e falam bem inglês. Agora, é preciso deixar passar algum tempo. Porque se eu fosse, sei lá, o pai da Europa, diria: Europa, tem cuidado com quem tu andas a sair. Eu diria isso. Não, ou seja, não pode vir ali um milagre. Voltas às 11 da noite para casa. Voltas às 11 da noite para casa. Só porque ele veste casaco de cabedal. O Varoufakis quer ficar com a Europa até às 7 da manhã, não é? Quer papar a Europa. Quer papar a Europa com o conto do vigário, como é evidente. Convém. Acho eu, mas vamos ver. Convém ter a noção que pode ser um homem muito simpático e adorável. Que a Europa... mitologicamente já foi papada. Já foi. O rap da Europa, o mito que dá nome ao nosso querido continente, portanto a Europa já está despachada. Exatamente. E de onde vem essa mitologia? De onde vem? Da Grécia. E o que é que achou do momento de ternura entre Jean-Claude Juncker e Alexis Tsipras, o primeiro-ministro grego? Segundo alguns puristas, Tsipras. Não... Ou segundo o professor Marcelo, os Xoxipras. Xoxipras, isso pode-se. Xoxipras. Há aí uma tentativa de intimidade. Os Xoxipras e o Sr. Juncker... Sim, deram as mãos. Num primeiro momento fiquei satisfeito. Eu aprecio ternura e... Pronto, mão dada. Aprecio mesmo até... Relembrando... A contemplação da ternura. Os gregos antigos. Exato, gregos antigos, mas isto foi num primeiro momento, o meu entusiasmo. Num segundo momento enfim, não sendo um estudioso da linguagem corporal, pareceu-me que aquele não era um dar as mãos de fraterno, vamos estar unidos. Foi mais, anda cá pequenino, anda cá. Porque foi exatamente como eu dou as mãos às minhas filhas, com a exceção de eu não querer esmifrá-las. Mas foi mais um dar as mãos de, mas anda o Juncker cá. É que deu a mão... Juncker deu a mão, sim.
papá. Sim, o papá é o Juncker. É assim que eu dou a mão às miúdas. As miúdas dão como o Tsipras deu. Deixa-me só dizer que o porta-voz do Ministério das Finanças grego respondeu àquela frase do nosso primeiro-ministro dizendo que aquilo era um conto para crianças, dizendo que os contos para crianças acabam bem. E eu queria chamar a atenção para o Kenner. Alguém ofereça ao porta-voz os contos dos irmãos Grimm. Sim, claro. Onde há pessoas, enfim, em fornos e não sei o quê. Portanto, ele diz que são contos que dão instigam otimismo. Sim, mas há muitos contos infantis bastante tétricos e horríveis. No nosso caso também, na verdade, é um conto infantil, só que o passo de escolha é sempre a madrasta. Não é? Sempre. Está entregue a pasta de Ministro da Fralda de Fora ao Pedro Mexia, enquanto o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Pensamento Mágico. Para o aplicar ou para o evitar, João Miguel Tavares? É para contemplar. Cada vez me faz essa pergunta. Eu sou mais... Eu tendo a contemplá-lo com algum espanto. A que é que se refere como pensamento mágico, neste caso? A expressão está muito em voga. Toda a gente está a falar em pensamento mágico e eu acho que ela é bem aplicada. Eu acho que há um duplo pensamento mágico. Em primeiro lugar, há um pensamento mágico económico que tem a ver com o plano Varoufakis e todas as pessoas dizem, mas espera, não é uma boa ideia indexar o pagamento da dívida ao crescimento? E nós todos podemos dizer que sim, é uma boa ideia, vamos experimentar fazer isso. Mas o problema não está no plano de crescimento, no pagamento da dívida. O grande problema da Grécia está nas reformas. E é isso que, surpreendentemente, muita gente, incluindo jornalistas que deviam ter mais atenção a estas coisas, parecem esquecer. Ou seja, mesmo que o senhor Tsipras e Varoufakis consiga negociar um plano que seja melhor para todos, incluindo para Portugal, e se conseguir isso, ainda bem, para todos nós, a questão está, e as reformas? Ele vai fazê-las? Por todos os planos, não é? Então, os alemães ou a Europa diz-lhe o BCE, diz-lhe o senhor Draghi, toma lá, mas diz-lhe, mas agora dá cá. E esse dá cá vem... Com o salário mínimo anunciado a disparar outra vez mais 50%, com os funcionários públicos que aparentemente vão ser reintegrados, com as privatizações que foram canceladas. Portanto, é aí que está o ponto. E esse ponto até agora é um absoluto mistério. Há uma ronda para tentar uma viabilidade, mas o que me dá a ideia é que o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis não estão disponíveis a dar determinadas contrapartidas, porque até agora a única contrapartida que eles deram é verbal, é do género, ok, não falamos em mais um haircut, vamos falar então num reescalonamento da dívida. O outro ponto que é o segundo ponto do pensamento mágico, eu sempre sonhei fazer isto, ponto. O segundo ponto do pensamento mágico é o pensamento mágico político, que esse é o mais curioso e que também nos pode afetar muito, que é o facto da esquerda toda, incluindo a esquerda socialista, PS, estar estranhamente entusiasmado. Estou a falar da esquerda portuguesa, estar tão embevecida, e do jornalismo português já agora, está tão embevecida com Grécia e com aquilo que lá se está a passar. Eu acho que isto é um bocadinho um jogo da roleta e estão a apostar num casino. Porque se isto corre mal ao Syriza, e eu diria que as probabilidades de correr mal são bem maiores do que as de correr bem, mas isto pode ter uma onda extremamente negativa para a esquerda portuguesa e vir a beneficiar imenso o Sr. Passos Coelho, que vai olhar para a Grécia, apontar o dedo e dizer, vê o que é que ali aconteceu. É isto que os socialistas querem fazer. O contrário também é verdade, seja, mas daí o pensamento mágico. Se houver a capacidade de haver acordo, de haver alguma plataforma negocial mínima, isso pode, evidentemente, mudar os dados do problema até agora. Pode, mas é isso que eu chamo de pensamento mágico, é porque numa análise racional das coisas, a probabilidade disso acontecer é minúscula. É minúscula. E quando se ouve muita gente a falar, certamente a esquerda, boa parte da comunicação social, parece que essa probabilidade é a coisa mais certa. Eu percebo que as pessoas querem acreditar naquilo, mas é um bocadinho voltar a acreditar em xamãs e em bruxos e achar que as pitonisas realmente adivinhavam o futuro. Acredita em milagres, Ricardo Araújo Pereira? Não acredito em milagres e, aliás, acho que teologicamente são difíceis de sustentar, quer dizer, olha, por exemplo, o milagre do olho. Acho difícil que Deus Nosso Senhor diga tsunamis, morrem centenas de milhares de pessoas porque eu não intervenho, não é? Livre-arbítrio e tal. O que é um olho? Uma úlcera no olho? Puxa, isso, calma. Isso não deixa passar. Acho difícil acreditar nos milagres, mas... Neste caso, destes milagres laicos. O pensamento mágico do João Miguel, há aqui vários pensamentos mágicos.
E o João Miguel magicamente fez desaparecer um, que é o pensamento mágico que diz o seguinte: um país que não cresce pode perfeitamente pagar uma dívida colossal. E o que os gregos dizem é que não pode. Não pode. Portanto, alguém não pode, de facto. É preciso fazer alguma coisa. Mas como os gregos não fizeram metade das reformas que eram suposto fazer... A gente, pelo visto, não fez 2/3, atenção. E nós também não fizemos. Agora parece que a última vez fizemos. Segundo o Primeiro-Ministro, agora fazemos no último ano. Mas podemos não parar por aí. E que dizer do pensamento mágico de ter uma moeda única para ricos e pobres e para países com disciplinas orçamentais completamente diferentes. Alguns dos quais mentem nas contas sucessivamente. Portanto, na verdade... Mas ninguém obrigou, lá está. Mas ninguém obrigou a Grécia a entrar no euro. Ninguém obrigou Portugal a entrar no euro. Isto, na última análise, é saber em quem é que recai a responsabilidade. Mas, na verdade, eu dizer que é da Alemanha. Eu fui dizer que é dos próprios países. Eu acredito que há uma dimensão de pensamento mágico na questão grega, na vitória do Syriza, mas não é o primeiro pensamento mágico europeu. Ou seja, tudo isto que nós temos visto nos últimos anos, desde a criação do euro até a aplicação prática da austeridade, não é a ideia teórica da austeridade, mas a aplicação prática da austeridade, tem qualquer coisa de panaceia. Faz isto e fica tudo resolvido. Ora, o euro não resolveu grande coisa, a austeridade resolveu melhor ou pior conforme os países e conforme a tal engenharia inteligente, não é? E este é mais um. Passos Coelho tem feito declarações em relação aos gregos mais contundentes do que a própria senhora Merkel. Como é que interpreta isto? Mas não devia, porque eu acho que para os gregos isto pode não ser bom. Se correr mal, isto é muito mal para os gregos. Para a Europa, não vejo como possa ser mau. É sempre bom. Corra bem ou corra mal, é sempre bom. Bem, a Europa está exposta também à dívida grega. Não, está bem. Mas espera aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Se houver se houver uma incapacidade de cumprimento da dívida... Sim, evidente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Gregos, das duas uma. Ou os gregos inventaram a solução para isto, e então maravilhoso. Vamos ver... Eles alteraram os dados do problema para já. Segundo, alteraram os dados do problema e seria de esperar uma certa até solidariedade dos pobres, diria eu, que é uma coisa que em vários momentos poderia ter havido e nunca houve, nunca foi essa a posição do governo, foi sempre a ideia de nós não somos a Grécia, etc. O que é, enfim, é... Bonito. Não, é compreensível, mas não é necessariamente, mas não é necessariamente desejável. E se falhar, nós percebemos que é na austeridade inteligente e não na alternativa à austeridade que reside a solução. Portanto, qualquer uma destas soluções tem aspectos positivos. Para os gregos, não. Para os gregos, praticamente, quer dizer, o risco é muito grande. Mesmo. Se falhar, falhou. Quer dizer, saem do euro, certamente, isso é óbvio, e ficam com um país que já estão em cacos, mas também não se levantam, não é? Mas eu acho bonito o Passos Coelho ser mais contundente, mais alemão do que os alemães, condenar os gregos, porque no fundo o subtexto dessas declarações é sempre bom, quando precisarem de um português para a presidência da Comissão Europeia outra vez, lembrem-se aqui do campeão, que é mais alemão que os alemães. E eu acho ótimo que ele arranje um emprego longe daqui. O João Miguel Tavares fica ministro do Pensamento Mágico. O Ricardo Araújo Pereira quer a pasta de ministro do isolamento, para pôr alguém de quarentena, Ricardo? Não, de quarentena já eles estão, porque há muita vontade de isolar o governo grego e, por exemplo, a recusa de Angela Merkel de reunir com os senhores Xixas, ou como é que se chama? Como é que se pode? Agora já não sei como é que se diz. Xixipras. É significativa nesse ponto. Os ministros das Finanças reuniram. Eu sei, os ministros das Finanças reuniram, sim. Sim, mas foi a um nível... Foi a outro nível. Diplomaticamente mais... A Merkel, claramente a chanceler Merkel não quer... faz ponto de honra em não se encontrar contigo. Como se privar alguém... usa gravata. ela também não usa. Ela também não usa. Mas como se privar alguém da companhia dela fosse um castigo. Mas enfim, cada um impõe os castigos que entende. Agora, há da parte do... Isso é que é curioso, que há da parte dos gregos, de facto, a vontade de fazer alguma coisa. O plano Varoufakis, uma das vantagens é ser um plano. É ele haver um plano, é haver lá está, terem um plano. Não é, pode ser mau, mas é um plano. Mas por isso é que eu digo, é positivo em termos de
da mudança que isso introduziu. João Miguel Tavares parece inconformado. Mesmo quem, como o meu caso, não acredita no plano. Mas é um plano do outro lado. É isso? Não, calma, porque... mas é um plano que até agora não tem dado bons resultados. Mas que é em Portugal? Conforme os países. Olha, na Grécia não. Na Grécia não. Em Portugal, na Grécia não, mas a Grécia também nunca andou. Em Portugal saíram agora uns dados do INE, segundo os quais recuámos 10 anos em termos de pobreza. Se foram só 10, ótimo, é porque no início eram 40. Sim, mas é ótimo, porque diz lá que, enfim, que uma em cada 5 pessoas estão... Só 2 milhões de pobres, 2 milhões de pobres. E eu não diria... Tenho dificuldade em dizer 2 milhões só em 10, então sucesso. Tenho dificuldade em aplicar a palavra sucesso. Mas há uma escadinha... Mas é que pensar qual é a alternativa, certo? Mas a alternativa... agora, há um escalonamento aberta de vários casos europeus de sucessos e insucessos da austeridade. A história não é igual em todos os países. Olha, Irlanda, exato. A história não é igual em todos os países. O que eu quero chamar a atenção é que o Adam Smith... não sei quantos % ao ano. O Adam Smith Institute, que é um instituto que eu sempre prezei e segui com atenção, apoia o plano Varoufakis. O Adam Smith Institute, que é um instituto... E o Presidente Obama também Não, mas eu não queria tocar nisso porque é sagrado para o João Miguel. Eu não queria entrar... O que o Presidente Obama disse, João Miguel, Nosso Senhor disse o seguinte: continuar a esmifrar, foi a palavra que ele usou, é o equivalente em inglês a esmifrar. Esmifrating Greece is not nice. E, portanto... Quando houve aquele plano, antes de ele ser Ministro das Finanças, quando houve aquela conferência de imprensa, suponho que em Bruxelas ou em Estrasburgo, não sei bem, que estava organizada pelo Rui Tavares, ou patrocinada pelo Rui Tavares, em que o Sr. Varoufakis veio aparecer para ter um plano para as questões económicas europeias, o governo conservador inglês apoiou algumas daquelas ideias. Claro que os ingleses apoiam tudo o que escavaca a Europa. Se calhar não é um bom apoio. Mas quer dizer, na verdade houve apoios que transcenderam, e há alguns economistas, por exemplo, que não são o Krugman, que claramente está também in love com o Varoufakis. O Krugman não é um esquerdista radical, é um keynesiano, normal, digamos assim. Portanto, eu acho que vamos esperar para ver. Nunca ninguém fez esta seguinte reflexão, que é: como é que seria a Grécia, ou Portugal, ou a Irlanda, se não existisse essa solidariedade europeia que as pessoas dizem que não existe? Mas se não existisse realmente, ou seja, se as pessoas se o FMI e a Troika não tivessem vindo em apoio a Portugal quando faliu, estávamos falidos todos, a Grécia estava mais do que falida. E às vezes parece que estamos a falar de um mundo em que não existe uma rede, ou que não existe rede nenhuma. Sem dúvida que a situação é muito grave. Existe uma rede. Aliás, a rede existe, quer dizer, o que tens de comparar não é a situação pré-crise e pós-crise. A taxa de juro... Pois, eu acho que essa palavra... Um preço bastante avantajado. Diz-me uma coisa, querem comparar com a Grande Depressão americana? Solidariedade é o Carlos Santos. Mas vamos já ver uma coisa. Claro que se pode discutir, pois já a percentagem de juros pagos pela Grécia ainda por cima é muito inferior, aparentemente, à taxa que é paga em Portugal. Mas eu não estou a discutir que os juros devia ser menos 1% ou 2%, ou terem maturidades mais longas. Com certeza que isso tudo se pode fazer. Agora, convém também as pessoas estarem conscientes do que é que seria qualquer um destes países se não tivesse integrado hoje em dia numa rede que, apesar de tudo, te apoia. Seria péssimo. É que as pessoas esquecem-se isso. Portugal e a Grécia falissem. Era melhor do que... Não, era péssimo. E a Alemanha provavelmente também falia. A gente deixava-lhes comprar os BMWs e os Volkswagens. Exato. E, portanto... Por isso é que a palavra solidariedade é uma palavra que eu percebo o que o João Miguel quer dizer e até concordo com o que ele disse, mas a palavra solidariedade dá a ideia que os países agem, isso é uma das grandes ficções europeias, é que os países agem por... de amor aos outros países. Mas ninguém faz, podes dizer que o absurdo, mas isso também ninguém faz isso na política. Como frequentadores da Igreja também podemos discutir, que é uma coisa que não, é porque isso é esse teu raciocínio. Em termos de solidariedade, mete-se até aquela pessoa que anda a dar esmola, a saber, é muito velha discussão filosófica não, mas tu estás a fazer isso por quem? É realmente por aquela pessoa a quem estás a dar? Ou estás a fazer isso por ti? É uma coisa que não... As são um frequentador de tascas e a gente lá não tem esse tipo de prioridade. Uns copos três uns aos outros. As pessoas têm comportamentos morais, os Estados têm interesses. Parece-lhe, João Miguel Tavares, estou a dizer é que facilmente essa lógica de interesses é realmente também transposta para os ratos individuais de cada pessoa. Parece-lhe que as entidades europeias estão em sintonia nesta altura em relação à Grécia, ou há diferentes perspectivas a nível europeu?
Com certeza, há tantas perspectivas diferentes consoante os eleitorados disponíveis. Porque é evidente que aquilo que faz feliz o eleitorado grego é aquilo que faz infeliz o eleitorado alemão. E agora, se de repente a Alemanha decidisse, toda entusiasmada, dizer realmente o Sr. Varoufakis é a melhor coisa que apareceu no mundo, não é? O que é que se passava? O que é que se passava é que, evidentemente, tem a extrema-direita a crescer e tem a extrema-direita a crescer em todo lado e são problemas igualmente sérios. Por isso é que esta situação é altamente complexa. Portanto, esta divisão que tanta gente gosta de fazer agora, o Syriza é que é super fixe e a Merkel não, é uma pulha que anda aqui a destruir a Europa, é absolutamente ridículo. O eleitorado alemão, nós é-nos muito cómodo dizer alemão, mas o eleitorado alemão, o eleitorado holandês e o eleitorado português dinamarquês, etc. Ou seja, há contribuintes líquidos da União Europeia em que a posição é naturalmente diferente, mesmo à esquerda. Neste braço de ferro, parece-lhe que está toda a gente com vontade de que a coisa corra bem, ou haverá gente a querer que corra mal para funcionar como exemplo? Sim, claro que sim. A tese da vacina. Mas eu, curiosamente, não vi um braço de ferro esta semana. Aquilo não descreveria aquilo que o Syriza entrou a matar nas suas declarações, numas medidas mais imediatas e mais emblemáticas. Para consumo interno? Como entrou a matar quando o Tsipras toma posse e depois vai uma homenagem aos gregos mortos pelos nazis. Evidentemente que isso é um statement com uma carga patriótica ou demagógica bastante forte e percebe-se porque é que ele faz isso. Mas, na verdade, a quantidade de vezes, por exemplo, que o Varoufakis diz que não foi isso que eu disse, se calhar vou ter que falar em inglês, faz esclarecimentos no blog, há comunicados a dizer que foi mal interpretado, portanto, isso não é a política do braço de ferro. A política do braço de ferro é dizer o que se quer à bruta e quer lá saber como é que as pessoas interpretam. Não é isso. Há algum cuidado no governo grego e eu saúdo isso, evidentemente. Mas há a haver uma destas provas entre Varoufakis e Schäuble que seja um braço de ferro. Seja um braço de ferro, eu acho que é mais justo, por exemplo, do que, sei lá, 110 metros de barreiras. Sim. O Ricardo Araújo Pereira, desta vez ministro do Isolamento. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, daqui a pouco as presidenciais. Por agora, o João Miguel Tavares sente-se um diligenciador simpático. E o que é que diligencia com simpatia? Sempre quero ouvir qual foi o tema que este maroto escolheu para hoje. Mas por acaso, nós temos que pedir ao nosso realizador uma espécie de genérico, tipo notícias do Recluso 44, entrava tipo um separador, agora aqui no meio do programa, e evitávamos estar a explicar. É sobre o Recluso 44. Sobre o Recluso 44. Mas atenção, não tem culpa que o Recluso 44 nos dê extraordinárias oportunidades todas sobre a entrevista, as semanas poder refletir sobre ele. A entrevista ou não entrevista, não percebo bem se aquilo se chama entrevista. E que é muito engraçado, porque nós cada vez vamos sabendo mais coisas sobre o caso. Isso é bom, porque, sei lá, a gente lembra-se como é que José Sócrates foi para Paris. No início, ninguém tinha nada a ver com isso. Depois foi um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos. Depois, não, foi a Caixa Geral de Depósitos mais uns empréstimos mais do coisas contraditórias. E mais coisas contraditórias. E as coisas vão se acumulando, não é? Agora, de repente, quando é que Sócrates sabia que ia ser preso? Não sabia. Não, sabia porque já tinha sido preso motorista. Não, sabia porque na véspera tinha sido vasculhado o apartamento. Não, agora, não, sim, afinal Afonso Camões tinha mesmo contado há uns tempos. Portanto, é muito engraçado esse acumular. Mas, de qualquer forma, não era isso que eu queria aqui trazer. Era o problema para o vice-presidente angolano? Exatamente. Alegadamente, e admitido pelo próprio, para dar uma ajudinha ao Grupo Lena. E isto é dito pelo próprio Sócrates. Do amigo Carlos Santos Silva. Do amigo Carlos Santos Silva, exatamente. E já Sócrates, portanto, justificou esse encontro, apenas foi como uma diligência que ele apenas fez por simpatia. E é muito engraçado como é que realmente, ao mesmo tempo que nós estamos em crise, o amor está no ar nesta sociedade portuguesa como eu nunca vi. Eu nunca vi tantos gestos de simpatia. Aliás, há tantos gestos de simpatia que eu acho que podem começar a cortar metade do Código Penal. Porque é tudo simpatia. Simplesmente José Sócrates reuniu-se, telefonou ao vice-presidente de Angola por simpatia. Carlos Santos Silva deu dinheiro a José Sócrates, emprestou-lhe dinheiro por simpatia. Mas, por exemplo, Ricardo Salgado recebeu dinheiro de um construtor, 14 milhões, por simpatia. Não, mas atenção, aí é uma simpatia mais cara. É uma simpatia mais cara. É a simpatia de marca. Mas quer dizer,
Mas digam-me uma coisa, mas a é que este simpatia do Sócrates raciocínio... grife. Sim, a Mas simpatia vocês do estão a Sócrates perceber a inovação deste raciocínio. É porque eu agora, se eu agora der dinheiro a alguém, para esse alguém me fazer qualquer coisa a meu favor, se for apanhado, eu vou dizer, desculpe, eu realmente emprestei dinheiro a este senhor por simpatia e o senhor vai-me dizer, eu fiz isto a este senhor por simpatia. Mas o que dirá É tudo Sócrates simpatia. é que uma coisa e outra, neste momento, não se pode provar que estão ligadas. Não pode, porque é simpatia, mas nunca pode. Na verdade, se tu pensares bem, como é que mesmo que se prove que as coisas estão ligadas, nada impede que tenha sido apenas simpatia. E eu acho que isto ainda não foi ainda suficientemente refletido pela jurisprudência nacional. E podia facilitar imenso, porque eu acho que metade dos casos que existem nos tribunais acabavam do dia para amanhã, da noite para o dia, e dizia-se, o que é que aconteceu aqui? Foi apenas simpatia, senhor juiz. Senhor juiz, são simpatias, em vez de são rosas, foi um gesto de simpatia. A confirmação por parte de José Sócrates de que de facto fez o telefonemazinho para Angola compromete o recluso 44? Bem, aquilo que ele disse não deixou muito claro exatamente as circunstâncias. Parece-me que a palavra simpatia... Ele almoçou com Carlos Santos Silva, Sim. Carlos Santos Silva pediu-lhe para mas ele disse que interceder, já não estava, no exercício das funções, já não era Primeiro-Ministro, já foi depois de... Ele não exercia funções, mas era um ex-Primeiro-Ministro e falava como uma pessoa que está no exercício de funções, uma pessoa que, com ligações... Mas isso todos sabemos que estes cargos têm uma grande vantagem, que é ter boas listas telefónicas, não é? Mas eu não estou a dizer que isso é... Agora, é uma informação relevante. E ele, aliás, prontificou-se a dá-la. Cruzando esta, já agora, uma curiosidade, é que, cruzando esta informação com uma outra de uma entrevista do advogado de José Sócrates, percebe-se que não é aqui que está o problema, pelo menos em termos daquilo que é a acusação. Porque, segundo o advogado de José Sócrates, a corrupção de que a acusação fala, ou de que o Ministério Público fala, a alegada corrupção, terá acontecido quando José Sócrates não era ainda sequer Primeiro-Ministro, disse o advogado de Sócrates. Mas porque é que ele fala... Ele várias coisas em que ele diz que não quer falar e que não tem nada a dizer. Porque é que ele fala deste caso? Porque não é isto que está em causa. Portanto, isso do ponto de vista da manobra... Sim, e tal, além dessa dimensão. Mas eu acho é que estas declarações sucessivas, estas entrevistas, não entrevistas, têm dois perigos. Um que é aquele que tem desde o princípio, que é com o tom de sarcástico e crispado e até agressivo, é fácil que ele ultrapasse certos limites. Eu acho que o discurso público sobre não estarmos num Estado de Direito ou não sei o que mais atingiu os limites realmente da demência em alguns momentos e por parte de pessoas com responsabilidades para mais. E há o outro que eu não tinha antecipado, porque eu sei que ele tinha os esquemas, quer dizer, as setinhas mais bem feitos, é que ele começa a entrar no risco de dizer coisas contraditórias, nomeadamente a questão, a contradição ou incompatibilidade ou estranheza da empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, mais empréstimo do amigo, duas coisas que não se compatibilizam muito bem, que foram ditas umas uma vez, outras outra, agora são as duas, e esse tipo eu acho que esse tipo de coisas podem ser prejudiciais. Isto é muito bom para ele politicamente porque se sente atacado, se sente injustiçado, responde na praça pública, etc. Mas não sei se no fim do dia isto é totalmente benéfico para a sua defesa. Vamos ver. De que é que gostou mais na entrevista, Ricardo Araújo Pereira? Eu gostei muito da frase: eu, que nunca fui aplaudido por fascistas, que é uma frase que eu não tenho a certeza que seja correta, porque os fascistas gostam muito de um tipo colérico e autoritário, e portanto há de ter havido algures num táxi alguém a dizer bem do Sócrates em algum momento. Tenho quase a certeza disso. Eu não me precipitaria para dizer que ele nunca foi aplaudido, mas eu achei que havia na entrevista também bons argumentos relativamente... Eu acho que ele não devia estar preso. Cada vez mais me parece que não faz sentido que este cidadão, e provavelmente muitos outros que estão em prisão preventiva, cada vez mais me parece fazer menos sentido que ele esteja preso, devo dizer isso. Mas, e embora havendo bons argumentos contra o risco de fuga,
o argumento que ele avança não é bom, porque ele diz, isso seria absurdo o repórter da RTP dizer, senhoras e senhores, está aqui uma cadeira vazia porque o primeiro-ministro fugiu. Diz ele, isso era absurdo. O absurdo não pode servir de justificação aqui, porque para mim é absurdo pedir milhares e milhares de euros a amigos, viver em casas que não são nossas. Há muitas coisas. A questão é esta, nada, não está provado nada que seja ilegal. Mas tudo o que se diz é esquisito. É muito esquisito. E mais, há lá um ponto em que eu discordo. Para já, quando ele diz... Há aqui dois. Uma é a questão... Eu acedi por mera simpatia, diz ele. E, quer dizer, talvez a palavra não seja a indicada, porque quem é que olha para o Sócrates e diz realmente a característica principal deste tipo é simpático, é um gajo simpático. Capaz, se calhar não foi simpatia, foi... Bom, dever patriota. Dever, talvez. Isso eu acreditava melhor. É amigo do Carlos Santos Silva há muitos anos. Não dizer isso assim dessa maneira. Acreditaria mais nisso. Mas, e há outra coisa que é, mesmo as coisas... É um sentimento bonito. Estas coisas, mesmo não havendo ainda... Não são ilegais, não é? Não é ilegal pedir dinheiro emprestado a amigos, não é ilegal ligar para Angola, já depois de ser primeiro-ministro, para dizer, tenho aqui uns amigos e tal, já agora. Não é ilegal, mas não parece bem de receber dinheiro emprestado de amigos que prosperaram no tempo em que nós éramos primeiros-ministros. Fica a nota para quando formos. Mas e há só uma última coisa que é para já, tem muitas exclamações. É muito exclamativo. Lindo, diz ele. Exclamações em todo lado. Muito, em todas as entrevistas. E há uma última coisa que eu acho que é muito importante, que ele diz assim, não aceito julgamentos sobre a minha vida pessoal e financeira. Sobre a vida pessoal, eu acho que ele não deve aceitar julgamentos. Sobre a vida financeira... Era só o que faltava. Já não é bem assim. Era só o que faltava. O Estado mete-se na minha vida financeira todos os dias. E bem, eu acho que até se devia meter mais, na de várias pessoas. Pensava que era na tua. Na minha não precisa assim tanto, mas devia-se meter mais. A vida financeira... Nós não temos que saber da vida financeira de detentores de cargos políticos. Ora, aí está. Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara um diligenciador simpático. O Pedro Mexia sente-se 30, pensava que já tinha chegado aos 40. Sim, mas os 40 são os novos 30. São, é verdade. Não, mas e o que é que os 30 têm de particular? E os 50 os 30 de 1930, porque aqui há umas semanas nós comentámos o apoio, digamos assim, que Marine Le Pen deu à possível e depois real vitória do Syriza, e vendo as reações dos partidos radicais à direita, um pouco por toda a Europa, vemos uma enorme satisfação. E vemos, aliás, não só uma enorme satisfação, como vemos que, se nós tirarmos 2 ou 3 palavrinhas, os discursos são iguais. A ideia da elite corrupta, dos burocratas de Bruxelas, de que se está a amordaçar as independências nacionais, de que aquelas pessoas, ao contrário dos políticos eleitos, é que representam o povo, da casta, da ideia de uma espécie quase de maior legitimidade que esses movimentos têm do que têm os partidos que até agora estão no chamados arco do poder. E isso é verdade no Podemos, é verdade no UKIP, na Inglaterra, é verdade na Frente Nacional, é verdade naquele chanfrado da Holanda, é verdade em vários outros países. E isto lembra horrivelmente os anos 30 do século passado, em que... E por isso vem com um livro sobre o populismo. Um livro chamado A Ilusão Populista, que é uma sugestão para os nossos editores, que tem na capa o Sr. Hugo Chávez e o Sr. Le Pen, e que analisa estes casos desde o fim do tempo dos fascismos, evidentemente, e do Getúlio Vargas e do Perón, e ele, regime após regime, percebe-se que, com pequenas exceções, evidentemente que a extrema-direita detesta particularmente os estrangeiros pobres e a extrema-esquerda detesta especialmente os estrangeiros ricos, mas há mesmo um grau de diabolização, de pensamento mágico, de vamos varrer isto, agora é que é, de discurso moral, etc. Isso, há muitas pessoas que estão entusiasmadíssimas com isso, vão estar menos quando a Frente Nacional, que agora ficou em primeiro lugar numa eleição parcial que houve em França, e que já está toda a gente em pânico. Também lhe parece que estamos a viver tempos perigosos, Ricardo Araújo Pereira? Podemos estar... Já estamos, é a resposta certa. É, não é? Eu vou começar a fazer estas perguntas para o Ricardo ao João Miguel. Não, eu estava a responder como se fosse Ricardo. E a Ricardo é que ia dizer.
Já estamos a viver tempos perigosos. E perante isto, Austeridade. ele mantém o proverbial otimismo. Então, ele agora fica com ciúmes e não responde. Não é perigoso, mas acaba por ser... Este apoio da Marine Le Pen ao Syriza tem um sabor a insurreição e a confronto com os alemães que é refrescante. Fascistas franceses que fazem frente aos alemães. Não é? Engraçado. Bonito isto agora. Não, foi um comentário. Não há petãs. Exato, não há. Tu conheces isto? Atenção, há aqui Mandar isso para a câmara. É um smiley? Desta vez. Não, isto, porquê? É melhor descrever para os ouvintes. Isto é um... Na Já rádio. está armado em Pacheco Pereira. Não, atenção. Peraí, que aquilo está a bater ali com os reflexos. Isto é um U, e que é uma das maneiras, em geral, as pessoas falam da esquerda e da direita como sendo uma coisa de 0 a 10 e portanto, o 0 está muito longe do 10. Mas há muitos politólogos que dizem que, na verdade, a política é um U, porque as pessoas de extrema-direita e de extrema-esquerda estão muito mais perto uma da outra do que as pessoas do centro. E é isso que está a acontecer neste momento na Europa. Peraí, então deixa-me fazer também desenhos. Não, mais Não, mas vamos falar. Fazer um pirete agora. Não pirete nenhum, pá, bola. Não, Eu queria adaptar o teu, sim, eu queria adaptar o teu. Pois eu imagino o que Não ia nada fazer isso. imagino o que queres fazer. Era o quê? Não, Ia agora não me ser vejo. uma mais neirada, não é? Não ia nada. O Pedro Mexia é então trintão, mesmo já entrado na casa dos 40, e o Ricardo Araújo Pereira muito rapidamente. PC, Então eu não posso e vai sentir tentar- nada. Eu não tenho nada a dizer sobre este assunto. Sobre qual assunto? silenciado. Sobre os anos Deixa 30? lá, deixa lá. Não, mas pronto. Ainda cá estão para a semana. tudo bem. Eu sinto-me PC porque... Quer recuperar o cartão antigo? Não é esse PC. Eu sinto-me PC porque há de facto, parece-me, quer dizer, já não é de agora, mas talvez agora se tenha intensificado por causa do Charlie Hebdo e tem havido algumas manifestações... Ok, também temos teoria. Tem havido, exatamente. Tem havido algumas, tem havido algumas manifestações... Não, algumas manifestações bastante preocupantes, que são, por exemplo, a BBC não mostrar a capa do Charlie Hebdo, que não é um critério jornalístico, é só para não ofender. É um critério jornalístico que não se verifica não ofender. Por exemplo, quando aquele cidadão disse que insultou o Presidente da República português, os jornais, e bem, disseram qual era o teor dos insultos. Chulo, vagabundo, vai trabalhar malandro. Exato. Nós sabemos qual é do ponto de vista jornalístico, nós queremos saber qual é o insulto. A BBC não mostrou. O filme Timbuktu que fala sobre a luta contra o fundamentalismo islâmico no Mali, foi retirado de festivais, etc., apesar de ter recebido prémios em Cannes. O Museu RG cancelou uma exposição de homenagem ao Charlie Hebdo, dizem os responsáveis do museu. Não devemos atear o fogo. A liberdade de expressão é atear o fogo. Fazer uma homenagem ao Charlie Hebdo é atear o fogo. Não me parece que sejamos nós... Mas depois, a questão sobre até onde é que vai esta espécie de higiene verbal e de tentativa de não ofender, e é por isso que se sublinha mais uma vez que as pessoas têm uma capacidade enorme de se ofender e a suscetibilidade das pessoas está sempre a ser ferida, é na Universidade de Mount Holyoke, onde for. É nos Estados Unidos. Não exibem a peça Monólogos da Vagina para não excluir as mulheres que não têm vagina. Ora bom, vamos lá ver. É neste nível. É neste nível. Isso é um nicho muito específico. É um nicho muito específico. Agora a questão é esta. Na Capela Sistina, há lá Os dois dedos de Adão e de Deus. Eu proponho taparem, porque os milhares de carpinteiros que nas serras ficam sem falangetas podem sentir-se ofendidos com aquilo. Portanto, Miguel Ângelo, tapa-te. Eu, como presumo que Estejamos qualquer um todos dos de acordo, outros não é? dois subscreve, passamos aos decretos, passamos por cima das presidenciais também, ainda cá estarão para a Também, semana. é. E o Pedro Mexia. O moderador perdeu-se completamente no meio deste programa. Estiveram a fazer desenhos. Não, eu não deixar de fazer o meu, eu fui censurado. Isto aqui, olha, vês? É pena não Pedro ter surgido. Eu queria fazer um desenho Santo e não me súbito. deixaram. Je suis João Miguel. Santo súbito, porque falámos aqui de um caso, enfim, um pouco anedótico, embora real, do óleo ou do azeite, ou não sei o quê, do Dona Álvares Pereira. Mas há um caso clássico na Igreja Católica que é o chamado martírio. Ora, houve um arcebispo que foi assassinado durante uma igreja enquanto celebrava a missa. Oscar Romero, de El Salvador, que se manifestou contra a opressão do governo salvadorenho. E este processo, que à partida seria claramente um caso de alguém que levantou a voz, de alguém que era um padre e que era arcebispo, ainda por cima, que levantou a voz contra a injustiça, que foi assassinado na missa, parecia um caso óbvio de ser beatificado, ou até mais do que isso.
Isto nunca avançou porque ele tinha algumas ligações ou alguma simpatia em relação à teologia da libertação e, portanto, isto foi um pouco engavetado. E o Papa Francisco, aparentemente, digamos, tirou os entraves a que esse processo... Uma solidariedade latino-americana. Nós vemos tantos casos de canonização e de beatificação que nos parecem, pelos processos e pelas motivações um pouco bizarras. Este, que é claramente um mártir católico do século XX, ainda bem que vai avançar. O João Miguel Tavares decreta For Modelo T. For Modelo T, porque António Costa deu esta quinta-feira uma entrevista ao público muito chata, mas onde a certa altura... Chatíssima. Onde a certa altura utiliza uma bonita comparação a dizer que os grandes problemas da atualidade é nós termos esquecido a lição de Henry Ford, quando ele dizia que tinha que pagar aos seus operários o suficiente para comprar os carros que eles próprios produziam. Enfim, vamos passar por cima disto não ter sido bem assim, mas vamos dar por barato. Mas qual é o problema, segundo António Costa? É que nós deixámos de fazer isso. Porque hoje em dia passámos a pagar aos operários apenas o suficiente para eles pagarem os créditos que lhe permitem comprar o automóvel. A prestação do carro. Ora... Carros anteriores a 2000. Atenção. Carros anteriores a 2000. Não te esqueças que um Forte já não passa na Avenida da Liberdade. Ora, eu não sei se António Costa se deu ao trabalho de comparar qual é que era o poder de compra de um operário americano nos anos 10 e nos anos 20 com o de hoje em dia. A única coisa que eu lhe quero dizer é António, com esta demagogia, tu não vais ler. Por fim, o Ricardo Araújo Pereira decreta que se fale do BES. Que se fale do BES mesmo quando não se fala do BES. É mais uma rubrica. É, porque às vezes fala-se do BES sem falar no BES. Embora as pessoas percebam que se está a falar no BES erroneamente, porque na verdade não se está a falar no BES. O Cavaco Silva disse assim, na Coreia, celebremente, Cavaco Silva disse: o Banco de Portugal tem sido perentório a afirmar que os portugueses podem confiar no BES. Ele diz agora, estas declarações... Disse que o Banco de Portugal estava a agir muito corretamente. Exatamente. Agora ele diz, essas declarações não eram sobre o BES, era uma afirmação sobre o Banco de Portugal. E, portanto, eu já escrevi em sede própria... Analisa este texto. Analisa este texto. Um enunciado de um texto. Já escrevi em sede própria que, se Cavaco Silva um dia disser o Banco de Portugal tem sido perentório a dizer que os portugueses podem confiar na fada dos dentes, ninguém poderá dizer, ouve lá, tu ouviste aquelas declarações do Cavaco? Deve estar maluco, sobre a fada dos dentes. Não são. São sobre o Banco de Portugal. E é isso. E pronto, ficou assim. Silêncio dos grandes momentos. Quando há grandes teses linguísticas, é isto que acontece. Agora vão pensar nisto. Reflitam. Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, voltamos para novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.